Boa noite a todos vocês. Boa noite. Hoje, 27 de setembro de 2016, nós estamos reunidos para estudar a obra Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos iniciar o Fogo Purificador, é o capítulo 10. Para que ninguém fique olhando para mim e questionando: poxa, tia, mas por que não atende esses espíritos? Nós vamos voltar ao estudo na página 128. O pregador, que é o Padre Hipólito, que está fazendo no vale uma pregação. Nesse momento da pregação, ele está ouvindo impropérios, gritos, zombarias, estão xingando, e ele não para, continua a sua pregação. Então nós não vamos ler a pregação dele, vamos ver a qualidade moral desses espíritos que estão no vale. Então nós temos um pouquinho de noção do que nós vamos ler nesse capítulo que vamos adentrar. Bora lá? Eu gostaria que vocês, aonde tem o travessão, seria a língua de vocês vão falar no coletivo, tá bom? Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular gritou em meio a gestos odiosos. Esse é preciso de uma voz de um homem bem... João, com aquela raiva. Não pedimos exército de salvação, fujam daqui. Bastou isolada a manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Agora é com vocês. Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessa-nos o culto sistemático do ódio, a revolta contra os deuses insensíveis, o movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual. Morram os guerreiros da virtude falsificada, caiam os oportunistas de além-túmulo, viva o nosso movimento de destruição contra a velha ordem dos senhores e dos escravos. Depois das ruínas, edificaremos um mundo novo. Um homem zarrão, cabeludo, com todas as particularidades de um gigante, avançou até a borda do fosso, no outro lado, que eles estão num vale. Fez significativo gesto de provocação e perguntou, gritando. Calou-se o realejo do padre? Riu-se diabolicamente. Perdem tempo, estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura o mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos acaso à ingenuidade primitiva, a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Em que remota região se compraz a beneficência divina, que não se condói de nossas necessidades? Declaram-se felizes e proclamam a compaixão de um Pai que não conhecemos. Viram-no alguma vez?
Vocês sentiram o drama? A situação que cada um se encontra? Então, presta atenção. No livro Nosso Lar, nós vamos encontrar, já quase no finalzinho do livro Nosso Lar, essa situação. Nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial. A quantidade de espíritos que estão saindo do corpo nessa guerra horrenda era muito grande na Europa, muito grande. A quantidade de espíritos que permaneciam em guerra também era enorme. O espaço espiritual, o espaço da Europa, não tinha estrutura vibracional para receber mais nenhum encarnado. Porque cada pensamento, cada um de nós, com o nosso pensamento, nós impregnamos no meio ambiente. Fica impregnado. Por isso é que quando os espíritos estão vindo à crosta terrestre, eles falam o quê? Da densidade, que é resultado do nosso pensamento. Então você imagina o ambiente psíquico de um espaço onde está existindo uma guerra. Então o que os espíritos falaram? Nas colônias espirituais de cada país, a Europa não tem mais condições vibracional de receber qualquer um. É necessário agora montar outras colônias, e aí várias colônias foram montadas aqui no Brasil para trazer espíritos de lá e serem recolhidos aqui, por causa da vibração. Então, esse trabalho que nós vamos ler aqui, eles estão você acabaram de ler esses espíritos. Você imagina essa vibração desse espaço que esses espíritos estão, com esse ódio todo, com essa revolta contra Deus. Então, esse fogo purificador não é para destruir eles, mas esse psiquismo, essa vibração no ambiente, que está influenciando tanto a eles quanto aos encarnados. O suicida, logo que ele comete o suicídio, ele passa um período e ele é recolhido para o vale. Porque se os suicidas permanecerem, a presença dele leva muitos de nós à loucura e ao suicídio. A presença desses espíritos. Então eles são recolhidos e são levados para o vale, como proteção para eles e para os encarnados. Para eles, por quê? Para eles não virarem instrumentos para espíritos que vão vampirizar ainda a vitalidade que está neles. A presença deles levaria muitos de nós à loucura. Dos espíritos suicidas? Dos suicidas. Eles são recolhidos. Tem um período, prazo, para cessar mais ou menos o desligamento do corpo, que é aquele período de 30 a 45 dias, que é quando o corpo entra em putrefação total. É muito doloroso. A decomposição do corpo, de 30 a 45 dias. E eles são recolhidos e levados ao vale. Entendemos isso? Então, o que vai ser destruído aqui é justamente a vibração desse ambiente que esses espíritos estão. Então, alguém aqui está predisposto a fazer o bem? Que nós acabamos de ler? Alguém aqui está arrependido? Agora, vale ressaltar. Ele diz que no vale, André Luiz comenta, ele viu adultos, jovens e idosos. Nenhuma criança. Pessoas religiosas e inclusive espíritas. Também no vale. E que não haviam se arrependido. Tá bom para ti? Tá bom para nós? Então, já assim, entendendo esse capítulo que nós vamos adentrar, nós agora vamos entender aqui as colocações, tá bom? Olha, mãe é um caso sério, né? Eu fico olhando as mulheres que tiveram contato com Jesus no Evangelho, tem algumas que realmente chega a ser engraçado. Você imagina, todos comentam que a presença de Jesus proporcionava a quem estava ao lado dele assim, uma sensação de que estava assim com um imperador. Era majestosa a sua presença, né? Agora eu fico pensando, eu entendo a Marta, eu entendo a situação da Marta. Marta, Maria, duas irmãs. Você sabe que irmã normalmente é complicado. Serviço de casa, sempre uma deixa o copo sujo, a outra que vai lavar, você entende isso. E ele simplesmente, o irmão dela, levou Jesus. Como era o nome do irmão de Marta e Maria? Lázaro. Lázaro leva Jesus de surpresa, ele não passou nem um WhatsApp avisando que ele estaria levando um convidado. E que convidado!
Então, quando ele chegou, tadinha, Marta se desesperou e foi cuidar da casa, arrumar, fazer um suco, alguma coisa. E ela olhou para Maria, que devia estar se mexendo. Maria sentou e ficou ouvindo Jesus falar. A Marta ficou brava. Ela com um monte de serviço para fazer e a outra senta para estar ouvindo Jesus. Olha a lição. Nós que somos mulheres entendemos perfeitamente essa passagem. A preguiçosa vai entender a Maria. As mais ativas vão entender a Marta. E ela estava, com certeza, eu lendo essa passagem, a Marta estava em tensão pré-menstrual. Eu não tenho a mínima dúvida. Quando eu li, ela está na TPM. Por quê? A presença do Cristo na casa dela, ela teve a audácia de olhar para Jesus e disse: a mulher na TPM. Olhou para Jesus e disse assim: Senhor, manda Maria. Ela mandou Jesus da hora. Manda Maria vir me ajudar. Você não está vendo? Briga com Maria. Mandou Jesus. Você imagina? Ainda bem que Jesus... É sério. É sério. Marta ficou brava e brigou com Jesus. Para Jesus brigar. Deu ordem. Ela deu ordem a Jesus. A presença de Jesus. Jesus deu um sorriso, reconhecendo organicamente que ela estava na TPM. Homem sensato, olha, reconhece uma mulher em TPM, só dá um sorriso, ele não fala nada, não discute com mulher em TPM. E é sério, isso é sério, isso é sério. Não, depende, para mim vai levar mais a loucura de chocolate por causa da cafeína. Então, ou seja, aí ele dá aquele sorriso de espírito superior, espírito crístico, e diz assim: Marta, Marta. Mas ele deu uma cutucada na Maria. Tu estás aflita e sobrecarregada. Se está sobrecarregada é porque tem alguém deixando de fazer o seu serviço. Ele deu uma cutucada na Maria. A Maria fez... Tu estás aflita e sobrecarregada. Mas uma só coisa é necessária. E deve ter dito assim, neste momento, né? E Maria escolheu a melhor parte. Por que? Qual foi a melhor parte? Naquele momento, Jesus estava dentro da casa. A melhor parte era sentar para ouvir Jesus. Então, quantos de nós no nosso dia a dia, alguém vai ler uma parte e diz: não dá tempo, tem que terminar o frango. Poxa, quando a gente abre o evangelho, é Jesus não lá, né? Então, escolha a melhor parte. Mas eu entendo, então as mulheres são terríveis. É igual a mãe de João e de Tiago. Elas chegam com Jesus, a mãe de João. Disse: Senhor, eu quero te ofertar esses meus 2 filhos. Aí Jesus olha para eles e diz assim: e eu quero que... E olha só, ela pede pouco. Eu quero que um sente a tua direita e outro a tua esquerda. Direita e esquerda. Mulher sempre tem confusão. Mas a direita e a tua esquerda. Pede um pouco, né? Ela queria só isso. Que eles sentassem um do lado. Aí Jesus olha para o menino e diz assim: vocês podem beber do meu cálice. E realmente ela deve ter dado aquela olhada de mãe assim. As meninas olharam. Eram jovens, né? Aquela balançada de cabeça. Sim. Não. Aí nem Jesus discutiu com mulher, como diz a Sandra Borba. Ele jogou a responsabilidade para Deus. Ele disse assim: eles poderão sentar à minha direita e à minha esquerda, mas entre ficar entre a minha esquerda e a minha direita, isso aí é com meu pai. Ele jogou a responsabilidade para Deus. Não ia discutir com uma mulher com 2 filhos ao lado, escolhendo as meninas. Eu digo: olha, as mulheres são... Acho que a mais simples de todas realmente foi Madalena. Depois desse momento evangélico, revelando as características das mulheres, não é verdade? Vamos entrar aqui. Fogo purificador. Lembra que quando o nosso lar fala em água, não é o H2O que a gente tem aqui. A matéria do mundo espiritual não é a matéria que nós temos aqui. Ele vai usar um termo aqui, ele vai usar a molécula eterizada, de éter, que não é o éter que a pessoa usa lá dentro do hospital, pelo amor de Deus. É éter de fluidos divinos, fluidos celestiais, que é uma matéria também. Quinta essenciada. O que é quinta essenciada? Primeira essência, segunda essência, terceira essência, quarta essência. Água, fogo, terra e ar. Qual é a quinta essência? Não sabemos. Então isso é o quê? Quinta essência, que nós não sabemos o que é.
As 4 primeiras essências, que é a base da matéria, essa nós sabemos. Existe uma outra matéria que nós não sabemos o que é, que nós chamamos de quinta essência. Então, o que é a quinta essência? Não sabemos. Então, quando ele fala em água, nós não podemos, isso é um meio de comparação, mas não é H2O que tu vai achar lá. Entendeu? Não é essa molécula. É um outro tipo de molécula utilizando outro tipo de matéria. Então, o termo fogo é uma analogia. Não pensa que é o foguinho que está acende para fazer aquele churrasco no final de semana. Vamos lá, então? Então, é uma analogia, tá? Fogo purificador. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Lembra que essa casa ela era o quê? Transitória, porque ela estava, literalmente, ela se movimentava. Ela ia para outros espaços. Ela já está nesse processo. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse já do roteiro a seguir. Já iria fazer uma nova mudança. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. Essa colônia está vinculada a que planeta? Terra. Então ela tem que estar baseada no horário daqui. Se ela vai fazer um serviço noturno, que ela vai pegar algumas pessoas em desdobramento, ela tem que estar seguindo o horário. Ok? O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza. Enquanto a irmã Zenóbia, que era a diretora, se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades alusivas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade por obter mais esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do pátio. Vai lá fora, vamos ver o que está acontecendo. Seguiu gostosamente. Ele disse que legal, eu adoro aprender, né? André Luiz, o senhor pergunta. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, interrogado de forma insistente, o prezado companheiro informou. Então está ali, André Luiz, a bom perguntar. As instituições socorristas, como esta, podem alçar voos de grandes alcances. E, diante da minha funda admiração, continuou Hipólito. Permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada que nos serve de base às manifestações também transitórias. Deixa mais um pouquinho, a gente vai parar para comentar. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas increntes à energia atômica do plano grosseiro em que situa temporariamente a personalidade. Mais um pouquinho. Como você não ignora as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação, fornecem ensejo a realizações quase inconcebíveis à mente humana. Ele chama aqui de energia atômica, é a energia nuclear, tá? É a mesma coisa. O que é isso? É a energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, em processo de transformação de núcleos atômicos. Alguns isótopos, o que é isso, Conceição? É uma variante de um elemento químico. Lembra aquela tabela periódica que todos nós sabemos de cor?
Aquelas variações é o que eles chamam de isótopos. Exatamente. De certos elementos apresentam a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos através de reações nucleares, emitindo uma energia durante esse processo. Tem até exames hoje que você faz à base dessa o quê? Energia nuclear, que tem até lá aquele símbolozinho, que é aquele triângulozinho. Não chegue perto, não se aproxime. O que está? Você já viu isso? Agora vamos lembrar isso aqui que nós lembramos. O que é um átomo? O átomo é uma unidade básica de matéria que consiste no núcleo central de carga elétrica positiva envolta por uma nuvem de elétrons de carga o quê? Negativa. O núcleo atômico é composto por prótons e... Muito bem, vocês lembraram. Os elétrons de um átomo estão ligados aos núcleos por forças do quê? Eletromagnéticas. Da mesma forma, um grupo de átomos podem estar ligados entre si através de ligações químicas, baseados na mesma força, formando uma molécula. Por exemplo, a molécula da água é quantos átomos de quê? Uma força os liga, isso é matéria, a água é matéria. Uma força os liga, formando essa molécula, que essa molécula ela é uma o quê? O H2O forma o quê? O líquido? Água. E uma força os atrai. E a quantidade exata de hidrogênio e de oxigênio. E aí nós temos quanto átomo de hidrogênio? Quanto átomo de oxigênio? H2. Isso forma uma molécula. E nós estamos falando desse material físico, matéria, que está dentro desses 4 elementos, essas 4 essências, que não é a quinta. Então, tudo que nós falarmos aqui de física, de química, nós vamos estar falando dessas 4 essências. Nós estamos falando da nossa matéria. Então, em verdade, tudo aqui é o quê? São átomos. Tudo é o quê? São moléculas. Tudo é o quê? Matéria, a junção. Hoje a gente pergunta, qual a menor parte da matéria? Já não é mais o átomo. Já não é mais o átomo, está diminuindo, está diminuindo. Então hoje você dizer que é materialista já é uma ignorância. Porque hoje já se perceberam, os físicos já descobriram que a matéria não existe. O que nós achamos que é autêntico e patente não é. É uma ilusão. A matéria, ela não existe. Tanto é, por que ela não existe? Porque ela se destrói. Então vocês já são materialistas, além de ser materialista, está parado no século. Porque hoje a matéria já não mais existe. Então tudo isso aqui é ilusão. Por isso é que os espíritos dizem que nós vivemos um mundo de ilusões. Então essa matéria a qual eles estão falando aqui, que é essa aula que ele está dando, não é essa matéria. O átomo dele, as moléculas dele, não é formado da mesma matéria que a nossa. A origem de tudo é o fluido cósmico. A origem de tudo é. Mas a energia manipulada no mundo espiritual difere da nossa energia, da nossa matéria. A de lá é de uma essência que nós não utilizamos aqui ainda. Isso tudo para dizer, esse fogo não é o mesmo fogo que tu pensas, não. Ele usou o termo fogo como uma comparação. Uma analogia. Ficou difícil? Tem átomos? Tem. É a mesma constituição da Terra? Não. Por isso é que ele usa aqui, olha. Volta aqui. Vamos lá agora, ponto a ponto. A Gênese nos falou. Permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios. Olha o que ele diz. Noutros domínios vibratórios. E não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa. A matéria densa é de quem? Nossas velhas conhecidas da crosta planetária não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessencial.
Então, ou seja, o que tu vistes lá, o que tu conheceste lá, não é a mesma que preside aqui. Aqui a matéria já é uma matéria quintessencial. Mas ainda assim é matéria. Então nós estamos falando aqui de uma colônia, de um espaço que está na terra, na crosta terrestre. As colônias espirituais, ela tem graus. Nós vamos ver o nosso lar, que está vinculado ao Rio de Janeiro, lá eles ainda se alimentam. Ainda tomam uma sopinha. Você acha que espíritos da categoria de um Franciscano Xavier, de uma Madre Teresa, de um Gandhi, desses espíritos de ordem superior vão para essas colônias? Não. Vão para colônias celestes, que nós nem fazemos ideia de como seja. No nosso lar existe ainda um meio de transporte, porque nem todos sabem levitar. E os que sabem não fazem, que é para não humilhar quem não sabe. Então, por isso que todos no coletivo acertaram entre si em não levitarem, os que sabem, e andarem também de o transporte coletivo chamado aeróbus. Entendemos isso? Então, meus irmãos, essas colônias que nós conhecemos, revelado pelo nosso querido Franciscano Xavier, através da psicografia, são colônias terra a terra. Está indo? Está dando para digerir? Sim. Olha lá. As leis da matéria densa, vou voltar um pouquinho, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base, é o trigo, trigão lá que vai fazer o pão, a base, tá? As manifestações também de ordem o quê? Transitória. O homem encarnado, somente agora, começa a perceber certos problemas inerentes, vinculados agora à energia o quê? Atômica, que é a mesma energia nuclear. Do plano grosseiro em que o encarnado se situa. Então, a descoberta de Einstein é dentro do plano grosseiro. Gente, Einstein era tão sábio, que ele tem uma frase dele que eu adoro. Ele diz assim: para minha surpresa, quando eu faço uma descoberta, eu já encontro Deus lá dentro. Então, quando você está estudando leis da física, da química, porque se tu misturar 2 de hidrogênio com 1 de oxigênio, tu não tem outra coisa a não ser água. Tudo que tu misturar, existe uma lei ali dentro que vai ter um resultado que tu não tem como alterar. Então tu vai fazer descobertas, mas tu não vai fazer leis. Então essa criatura que está trancada no laboratório, ela está estudando leis naturais. E leis naturais são leis o quê? Divinas. Então ele está estudando Deus. Ali também é uma religião. Então ele dizia, em cada descoberta, para minha surpresa, lá dentro eu já encontrava Deus. E quando o homem ele realmente está desenvolvendo a inteligência, é quando ele começa a reconhecer o quanto ele ignora. Quando ele reconhece o quanto ele ignora, ele está começando a ficar inteligente. Mas quando ele se acha conhecedor de tudo, isso mostra o quanto ele ainda ignora o todo. Ele sabe só um pouquinho e ele acha que o que ele sabe é tudo. Então isso mostra que ele é o quê? Um ignorante. Entendeu? Então, à medida que a criatura vai estudando, aquilo vai aumentando, ele vai se sentindo pequeno. Ele diz, meu Deus, o quanto eu ignoro. O quanto eu ainda ignoro. E aí a gente abaixa a pontinha do nariz. Continua aí. Em que situa temporariamente a personalidade. É a encarnação, a personalidade que sou eu hoje. Como você não ignora as descargas elétricas do átomo etérico, então ele não está falando do átomo desse nosso aqui, das nossas moléculas, é o átomo do éter, esse éter na condição desse plasma divino, entendeu? Desse fluido cósmico. O nosso aqui é fluido cósmico, mas já modificado.
quando eu vou reencarnar na Terra, eu tenho que me revestir da matéria da Terra, inclusive o corpo perispiritual. Isso está bem claro no Livro dos Espíritos. Se eu for reencarnar em Júpiter, eu tenho que me envolver com a matéria de lá, que tudo tem a mesma origem, que é o fluido cósmico, esse éter divino. A origem é a mesma, mas cada planeta já com as suas características. Então ele pegou isso e fez uma, como se fosse assim. Dá um exemplo simplório. Ali nós temos o planeta laranja, o planeta uva, o planeta pêssego, o planeta limão. Mas todos têm uma base, que é o quê? Para fazer o suco você precisou do quê? Da água. E cada planeta deu a característica à sua água, mas a base é a mesma, é a água. O planeta uva fez o suco de uva, o planeta laranja deu a cor laranja e fez... Entendeste o que eu quis falar? Então cada planeta tem a sua característica da matéria, mas a origem da matéria foi o fluido cósmico, o éter divino. Deu para entender? Então, como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação fornecem ensejos, oportunidades a realizações quase inconcebíveis à mente humana. Então, nem tenta imaginar. E para a mente humana não dá para a gente entender, não. Inconcebíveis à mente humana. Como é que a gente vai falar do átomo etérico? Coisas que a gente nem imagina. E a gente faz uma descoberta aqui e se sente o rei da cocada preta. Nos círculos carnais... Você já tinha lido aqui? Não. Então vamos lá. Até aí, estamos juntos? Deu para digerir? Deu mesmo, gente. Alguma pergunta? Dá para ir? Então bora lá. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos francos prisioneiros do campo sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Vocês lembram quais são? Te esqueceu, vai aí. Olha o que ele diz. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, está no processo de evolução ou recuperando o mal feito. Somos francos prisioneiros do campo de ordem o quê? Sensorial. Limitado aos 5 sentidos. Limitados. Que ele coloca o termo prisioneiros. Vamos lá. Que se comunicam. Que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Show de bola, vamos lá. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma 8ª parte do plano onde passa a existência. O homem comum apenas conhece por enquanto, tá? Esse por enquanto é um consolo. Uma 8ª, pensa na pizza, tu dividiu ela em 8 partes, tira a 8ª parte, é só o que a gente conhece da pizza. Já pensou? Não dá nem para sentir o monte, nem para entender o que tinha em toda a pizza. Ele vai falar que não obstante o progresso da investigação científica, né? Todo esse... Uma 8ª parte do plano onde passa a existência. Ele não está falando nem do universo, é do planetinha Terra, a tua existência. Vamos lá. A vidência e a audição, as 2 portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos. É por isso que diz o corpo, o Emmanuel coloca muito bem no livro Vida e Sexo. Uma encarnação está no corpo é estar em uma escola, em uma prisão
e em um hospital. Se tiver algum espírito missionário aqui, me perdoa. Mas nós não somos flor que se cheira. Por mais que nós venhamos a colocar o nosso rosto de angelical, cada um de nós trazemos enfermidades a serem tratadas urgentemente. É urgente mesmo. Entendeste? É urgente. Quando vai cessar quando nós nos tratarmos. É aquilo que os Espíritos dizem. O que vos falta é a vontade firme. Nós queremos, mas a gente não quer. A gente quer que a coisa chegue pronta. Que os Espíritos façam. Nós realmente não nos predispomos a fazer o esforço. E o esforço, gente, não é vir uma vez ao centro espírita fazer uma pseudo-caridade, não. Não é isso. O esforço é o esforço diário em superar as nossas fragilidades íntimas. Principalmente aqueles 3 camaradas. Conhece? Você já pensou a gente passando pelo vale? Lá esse vale que a gente acabou de ler. Vamos lá. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas suscetíveis de serem assinaladas pelos nossos olhos quando na Terra. Percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Tá para ti? Aquele azulzinho bem clarinho. Tá para ti? Não enxergamos todas. E olha, gente, o que diz o livro dos Espíritos? Se o Espírito tem forma, eles dizem sim. Que forma seria? É como se fosse uma centelha, uma luz que vai ele coloca ele fala de uma coisa escura, que eu não me recordo agora, ao rubi, né? Como se fosse o rubi. E o rubi é aquele tom vermelho, daí nós sermos o vinho, a vinha do Senhor, toda uma simbologia. Não é a explicação da tia, foi do Haroldo que eu adorei. É a história do vinho, né? Então, quando ele fala que esse seria o rubi. E que o nosso Senhor Jesus diz: fazei brilhar a vossa luz. Quanto mais evoluído o Espírito, nós vamos já estudar aqui, já. Quanto mais evoluído o Espírito, mais ele o quê? Brilha. É por isso que a evolução, ela é intransferível. Não tem como eu jogar a luz e... Não dá. E detalhe, ela nos revela. Você imagina o nosso Senhor Jesus, que não está limitado em nada, porque o corpo não exercia sobre ele absolutamente nenhuma influência. Quando ele nos olhava, ele nos olhava. E olha, há séculos. Meus irmãos, quem já leu Renúncia? Renúncia é o mesmo grupo do livro 50 anos depois. Página. O livro 50 anos depois foi em 200 e pouco da era cristã. O livro Renúncia é 1600 e pouco. Você me acredita que os personagens estão fazendo a mesma coisa? Do ano 200 para o ano 1600. Olha quantos séculos. Quando essas almas se reencontraram, estão revivendo a mesma coisa. Aí você vai dizer assim: mas tia, é muito difícil. Gente, presta atenção. Quanto mais tu achar difícil a mudança, isso é igual a atitude repetida há séculos. Que isso está tão fixado em ti, que tu já está tantos séculos fazendo isso, que aí isso se tornou muito difícil a mudança. Isso quer dizer que você vai ter que fazer um esforço sobrenatural, mas faz.
que Jesus ajuda. E olha, nós temos, é igual dependência química. Os primeiros momentos é enlouquecedor. Depois passa. Você passa por aquela que a gente chama de abstinência. Vem as tentações, vem capeta de tudo que é lado para te atentar. Toma uma cervejinha, toma uma cervejinha. Depois que você consegue pular todas essas fases, meu amigo, superou. Quando acho que a moral é mais. E esse é o nosso maior trabalho. É o principal. É o necessário. É o único. É esse que nos torna melhor. Por isso é que Jesus nos fala: buscai primeiro as coisas do céu, as demais vos será dada por acréscimo. É por isso que Jesus diz: o reino de Deus está no coração do homem. No coração, que é o que? No sentimento. Gente, se nós fizermos uma análise, nós estamos dando evoluída? O que vocês acham? Para dar fazer um balanço aí da tua vida. Devagarinho, está dando uma melhor. Nós temos que fazer isso, essa avaliação. Existem, porém, outras cores no espectro, correspondentes a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas, que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de, aí ele colocou entre aspas, 16 vibrações sonoras a 40 mil por segundo. Gente, olha que potência. E a gente acha o máximo, né? Eu já acho muito. Ele capta 16 vibrações sonoras, e isso por 40 mil por segundo. Você está aqui ouvindo, né? Isso é vibração. Isso aqui, esse movimento, ele provoca uma vibração no ar. E o meu ouvido capta essa vibração na parte interna, né? Olha que coisa interessante. E isso ele diz que ainda não é o quê? Na dica de nada. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam-lhe totalmente. Nós não captamos. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona de matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. Vamos parar? Então vamos orar, agradecer a Jesus. Estão todos felizes? Gostaram do nosso trabalho de hoje? Foi bom o nosso estudo? Foi? Aprendemos alguma coisa? Tarefa para casa: superação. Não supere o teu semelhante, supere a você mesmo. Coloque meta diária. Coloque uma meta, mas uma meta que você possa alcançar. Identifica uma encrenca tua e coloca. O trabalho é simples, a reforma ela é simples. Seguir o Cristo não é difícil. É o caminho mais amoroso. É o caminho que nos traz paz. É o caminho que nos faz bem. Então não é difícil seguir o Cristo. E Ele formou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o caminho que nós escolhemos é os caminhos que mais nos traz dor, sofrimento, solidão, porque todo egoísta ele é solitário. Então o caminho que nos proporciona alegria é o caminho que Jesus nos ensinou. Nos traz paz e leveza. Vamos orar? Amor querido, amor de nossa vida, divino amigo, mestre, nosso guia,
nosso modelo. Quando te conhecemos, Senhor da vida, pela leitura do Evangelho, em que 4 dos teus amigos dedicaram-se para relatar. E percebemos, Senhor Jesus, o amor que tens a essa humanidade terrena. E quando o Senhor afirma que nenhuma das ovelhas estará perdida, abandonada, que todas o Senhor irá recuperar. É a mesma fala quando o Senhor nos afirma que enquanto houver uma lágrima, aqui o Senhor estará. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos aproximar de Ti e a começarmos a não mais dar trabalho a Ti, mas sim ajudar a Ti, trabalhando, ajudando a outros irmãos. Ensina-nos no nosso dia a dia a Te trazer em nossa mente, a jamais perder a esperança, a valorizar o que deve ser valorizado, que são as conquistas espirituais, e a reconhecer em tudo, Senhor da vida, material pedagógico para a nossa evolução. Muito obrigada pelo amor que o Senhor tem a cada um de nós. Ajuda-nos a aprender a amar como o Senhor nos ama. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, amigos espirituais aqui presentes. Muito obrigada pela presença de vocês, por nos ter conduzido com tanta amorosidade nessa noite, pela paciência para com cada um de nós. E que nós possamos levar daqui essas vibrações de amor e de paz. Muito obrigada, Senhor da vida.